Olá a todos, meu nome é José Araruna, do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, e vamos dar início ao módulo de gestão de resíduos. Eu vou compartilhar aqui com vocês alguns slides que a gente vai apresentar no decorrer da aula de hoje. Então, os tópicos a serem abordados nessa sessão incluem a definição, tipologia e classificação dos resíduos sólidos, o impacto dos resíduos na saúde e no meio ambiente, os sistemas de coleta de resíduos e, finalmente, os principais processos de tratamento e destino final dos resíduos. A definição de resíduo sólido é uma definição muito ampla e também maleável. Ela contempla o resíduo sólido como sendo o resto de atividades humanas, que podem ser considerados pelos geradores como inúteis, indesejáveis ou então descartáveis. Ela é muito maleável porque o resíduo sólido vai se apresentar sob o estado sólido, semissólido ou semilíquido. Nesse estado semilíquido, ele quer dizer que a umidade do resíduo sólido vai ter que ser abaixo da capacidade de campo, que é um parâmetro que vai exprimir como sendo aquele conteúdo líquido que seria insuficiente para que a umidade presente no resíduo possa fluir livremente. A grande problemática do resíduo sólidos foi expressa no relatório do Banco Mundial de 2013, no qual apresenta alguma síntese dos resultados. Em 2013, você tinha uma média de geração de resíduos sólidos por habitante nas cidades, cerca de 640 gramas por habitante por dia. 10 anos após, em 2013, essa quantidade praticamente duplicou, atingindo algo em torno de 1,2 kg por habitante por dia. Aqui no Brasil, a gente tem algumas cidades, como é o caso típico do Rio de Janeiro, onde você tem que a geração é algo em torno de 1,5 kg por habitante por dia. Esse é um grande problema, porque a gente tem projeções da mesma fonte, que seria o Banco Mundial, que indicam que até 2025, você vai gerar algo em torno de 4,3 bilhões de habitantes, irão gerar 1,42 quilos de resíduos sólidos por cada dia. E essa geração irá totalizar 2,2 bilhões de toneladas por ano. Então, se a gente olhar aqui em 2013, você gastava cerca de 205 bilhões por ano na gestão de resíduos sólidos, isso pulou para quase o dobro, 375 bilhões de dólares na gestão de resíduos. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter que as reivindicações da sociedade, as questões ambientais e também as questões econômicas, que vão determinar a estrutura da gestão de resíduos sólidos. E para isso você vai ter duas ferramentas. A primeira seria as políticas públicas, que vão demandar inovações tecnológicas. E, à medida que novas inovações vão sendo surgidas, elas vão solicitar a reformulação dessas políticas públicas. Então, as soluções técnicas e políticas vão impulsionar o desenvolvimento. Então, a gente tem que seguir uma série de princípios para ter uma boa gestão de resíduos sólidos. O primeiro princípio seria a necessidade de prevenir a produção de resíduos, ou então reduzir a quantidade gerada. Nisso, faz-se necessidade de reduzir a toxicidade ou então os impactos negativos do resíduo que é gerado. Há também uma premissa de reutilização dos materiais recuperados. E para isso, faz-se necessário reciclar, compostar ou ainda recuperar materiais, com a finalidade de gerar novas matérias-primas e insumos de novos produtos. E nesses processos, é muito importante você recuperar a energia,
seja por intermédio de incineração, a biodigestão ou então processos similares, mas sem antes pensar em reduzir o volume dos resíduos antes da disposição final. E, caso seja necessário dispô-los, é importante que essa disposição seja feita de uma maneira ambientalmente adequada e utilizando para isso aterros sanitários. Então, a figura aqui à esquerda mostra a hierarquia dos resíduos. Então, o importante é, na primeira fase, não gerar resíduos. Quando você gera resíduos, faz-se necessário reduzir a demanda desses resíduos. Reduzida essa demanda, é necessário que você reutilize, diferentemente do seu formato original, o resíduo que foi gerado. Se não for possível fazer o reuso, você pode reciclar e processar o item. Desta forma, com o intuito de incorporá-lo a um novo produto dentro da cadeia econômica. Também é importante você recuperá-lo, através de processos energéticos e, sempre que possível, fazer o tratamento, mitigando o perigo inerente em cada um desses resíduos. E, caso não seja possível, a última alternativa seria fazer a disposição final desses resíduos. Como a gente falou dos slides anteriores, o resíduo, você tem uma definição muito ampla. Então, quando você for ver as diversas tipologias do resíduo, você pode classificar em diferentes classes. Por exemplo, pela sua natureza física, o resíduo pode ser classificado tanto seco quanto molhado. Em relação à composição química, você vai ter resíduos que seriam matérias orgânicas e resíduos também que seriam matéria inorgânica. Em relação aos riscos potenciais ao meio ambiente, aí eu vou incluir não só ao meio físico e ao meio biótico, eu vou também colocar ao meio antrópico. Então, o resíduo pode ser classificado como não perigoso e não perigoso. Dentro dos não perigosos, eles podem ser não inerte e também inerte. E quanto à origem, ele pode ser tanto domiciliar, comercial, aqueles oriundos das atividades de varrição e também decorrente das feiras livres. Você também tem os resíduos dos serviços de saúde e serviços hospitalares e os resíduos oriundos em terminais de passageiros, sejam eles portos, aeroportos, terminais ferroviários e terminais rodoviários. Além disso, você vai ter os resíduos oriundos de atividades industriais, atividades agrícolas e o entulho da indústria de construção civil, que também é um resíduo cuja quantidade vem crescendo ao longo dos últimos anos. No Brasil, você tem uma norma específica da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a NBR 10004, que ela classifica os resíduos sólidos. Então, você tem a classificação dos resíduos sólidos como perigoso e não perigoso. E, para isso, essa norma especifica uma série de ensaios, como também elenca uma série de parâmetros para você fazer a classificação. Então, o resíduo perigoso é aquele que tem que ter... que pode ter uma das seguintes características: corrosividade, inflamabilidade, toxicidade, e você vai precisar de ensaios químicos para fazer essa determinação. Então, para isso, você tem normas auxiliares, que seriam a norma NBR 10005 e a norma brasileira NBR 10006. Na 10005, você tem os procedimentos para obtenção do extrato lixiviado e na 10006 você tem os procedimentos para obtenção do extrato solubilizado. Existe uma quarta norma, que vai tratar simplesmente dos procedimentos necessários
a obtenção dessas amostras para que você possa realizar os ensaios de caracterização. Então, quando a gente vai tratar dessa questão de periculosidade do resíduo, é muito bom a gente tocar no conceito de risco. Então, o risco vai englobar a periculosidade, expresso através da toxicidade, e também vai englobar a exposição. Então, você pode ter um contato dérmico, um contato através da inalação e também através da ingestão. Então, quando a gente está falando de perigo, todo perigo vai impor um dano, seja ele por envenenamento, pode causar um câncer ou então uma devastação ecológica. Já a exposição seria aquela que vai causar um perigo. Então, pode ser pela ingestão, absorção e inalação. Essa figurinha que está aqui embaixo mostra que muitas vezes você tem a exposição a um perigo, mas você não está realizando uma atividade que vai te causar esse perigo. Então, você vai ter um risco baixo. Mas, quando você tem em conjunto a exposição e também o perigo, aí sim você vai ter o risco alto. Algo importante também para comentar com vocês em relação ao risco para que ocorra o risco, você vai ter que ter 3 conjuntos. Primeiro, seria o elemento de risco, que seriam os contaminantes. Segundo, você tem que ter os receptores, pode ser um ser humano ou pode ser algum organismo do meio biótico. E o terceiro, você tem que contar com as vias de exposição. Então, quando você tem a interseção desses 3 conjuntos, aí você vai caracterizar o risco. Então, nesse caso, essa figura aqui do lado direito mostra quando você tem a disposição indevida através de um lixão ou então o resíduo foi disposto em uma trincheira e você tem um vazamento, aqui no caso um resíduo de natureza orgânica, é muito importante você primeiro caracterizar quais são os mecanismos de liberação. Então, por acaso, você pode ter a volatilização. Então, você tem que o contaminante vai estar na atmosfera e, através das movimentações das massas de ar, que seriam o vento, eles podem atingir a biota, tá? Isso aí vai causar um risco, um problema ecológico, um dano ecológico, ou então pode atingir o meio antrópico. Então, você pode conferir a toxicidade através da inalação, tá? Ou então você pode estar exposto por um outro mecanismo de exposição, que seria a infiltração desse contaminante no solo, venha contaminar o solo, e à medida que esse contaminante vai percolando, pode vir a contaminar também a água subterrânea, o lençol freático, e através dos mecanismos de fluxo e transporte, eles podem atingir um poço de abastecimento. E aí você vai ter 2 novas vias de exposição, que no caso seria a ingestão, ou você bebendo dessa água ou escovando os dentes, como também pode ter o contato dérmico quando você faz uma atividade, como, por exemplo, lavar a mão, lavar o rosto, ou até tomar um banho. Então, isso tem que ter em mente que, para que haja o risco, você sempre vai ter que ter perdas ou danos. E você tem que considerar os 3 conjuntos, que seria o contaminante, os receptores e as vias de exposição. Então, o que é importante? Você fazer uma boa caracterização do resíduo sólido. Então, faz-se necessário você conhecer, qualificar e quantificar o resíduo sólido, tanto na parte de entrada do sistema, quanto na parte de saída, e ver também como é feito a realimentação do sistema. Então, por exemplo, dados aqui da cidade do Rio de Janeiro, que são feitos anualmente, você vê que em 2016, 53% do resíduo era matéria orgânica putrescível.
Aí você tinha 15% papel papelão, 30% plástico e 3% vidro e 2% metal. Ao você analisar esses dados, você já tem uma noção de como vai ser o teu sistema de gestão. Porque eu vou ter 40% de recicláveis, 53% de matéria orgânica putrescível. Então, eu posso, de uma certa forma, ver o que eu posso reciclar, o que eu posso gerar de energia ou então gerar composto. Ok? E nos outros componentes iriam para o aterro sanitário, que seria o considerado rejeito. Mas mesmo assim, de ano a ano, é necessário, porque você vê nesse gráfico aqui na direita que tem uma variação grande dos valores, tipo papel e papelão na cidade, como também de plástico. Já outros elementos praticamente não variam ao longo dos anos, como no caso do vidro e do metal. Então, é necessário realizar políticas públicas para conscientizar a população que vive nos ambientes urbanos para dividir o lixo, tá, em 3 categorias. Então, você tem a categoria 1, que seria o lixo 1, e seria aquele reciclável. A categoria 2, tá, o lixo 2, seria aquele que pode ser compostado. E o terceiro que seria aquele que não é reciclável e que tem que ser disposto em um aterro sanitário. É importante também fazer campanhas públicas para você dizer, opa, eu tenho aqui um lixo e como ele se classifica. Então, é importante você, através da mídia, tá? Ou através de processos de educação ambiental, mostrar para cada um dos habitantes das cidades, tá? Qual seria o fluxo ideal desse resíduo. Então, essas campanhas são bastante realizadas. Aqui, por exemplo, é da Prefeitura de Niterói, que é a cidade que, nesse ano, foi considerada a segunda melhor cidade no Brasil em termos de gestão de resíduos sólidos. Também é importante não só políticas públicas, mas também soluções tecnológicas, como, por exemplo, você utilizar o caminhão de coleta de resíduos, o mesmo caminhão, para você pegar aquilo que pode ser reciclável e como também aquilo que vai ser destinado para o aterro sanitário. Aqui no Rio de Janeiro a gente ainda não tem, a gente tem ainda um sistema separado. Então, você tem o sistema de coleta tradicional, que é feito durante 3 dias na semana, e você tem o sistema de coleta seletiva, que é destinado somente ao lixo reciclável, que é realizado uma vez por semana. Então, o que acontece no Rio de Janeiro? Você faz a coleta domiciliar atingindo todas as residências, tá? E os caminhões vão para estações de transferência e processamento de reciclagem. Então, esse é o fluxo que a gente tem nos diversos setores de coleta aqui no Rio de Janeiro. E a quantidade do lixo vai ser disposta no aterro de Seropédica, um valor quase de 10.000 toneladas por dia. Então, vamos pegar aqui o exemplo da ETR do Caju, que fica na zona central e abrange a zona sul, abrange toda a zona central da cidade e parte da zona norte e da Ilha do Governador. Então, o caminhão de coleta entra aqui na estação de tratamento, ele é pesado, tá? Ele faz a volta, entra aqui na fábrica, onde você vai realizar a separação do lixo. Ele é basculado dentro de valas e aqui você tem garras hidráulicas que vai levar através de esteiras rolantes para a planta de processamento, onde a primeira fase você tem o peneiramento, onde você vai separar o lixo através da dimensão. Entra aqui uma questão de política pública, que vai ser intrínseco de cada município. Aqui no Rio de Janeiro, há uma política pública de criação de emprego nessas atividades de reciclagem. Então, a gente tem um sistema manual
de separação. Então, você tem pessoas que se agregam em cooperativas, essas cooperativas vão trabalhar em cada uma das estações de transferência de tratamento, a fim de fazer a separação de cada resíduo. Esses resíduos são prensados, acomodados em fardos, e, a partir daí, ele vai para uma empresa que vai fazer a reciclagem. E aquilo que seria indesejável vai para o aterro sanitário, como a gente viu no slide passado. A matéria orgânica, feita essa separação, ela vai para estações de compostagem. Em países tropicais, essa compostagem é feita no próprio ambiente. Tá? Então, você tem dois tipos de pilha. Em regiões onde chove pouco e faz-se necessário o armazenamento de umidade para prover melhores condições do metabolismo dos micro-organismos que vão degradar a matéria orgânica, é necessário que as pilhas de compostagem tenham um formato côncavo na sua parte superior. Dessa forma, você tem uma maior infiltração. No caso do Rio de Janeiro, que chove quase 2.000 milímetros por ano, você faz-se necessário que as pilhas tenham um formato piramidal, onde você tem uma altura de cerca de 3 metros e a base dessa pilha vai ter algo em torno de 9 metros. Nas estações de compostagem aqui do Rio de Janeiro, você tem um comprimento de cada pilha algo em torno de 100 metros. Só que você necessita, tá, o oxigênio para que os organismos aeróbios, os micro-organismos aeróbios, venham a decompor essa matéria orgânica bem mais rápido. Então, faz-se necessário você revirar essas pilhas periodicamente. Então, dessa forma, o que acontece? Você vai revirando, a parte de baixo que está com menos oxigênio vem para a parte de cima, e aí você tem um processo de difusão, onde você tem 21% de oxigênio na atmosfera, ele vai passar a alimentar os micro-organismos que vão estar nas regiões mais profundas dessa pilha. Já em cidades aqui no Brasil, onde você tem um clima mais próximo ao clima temperado, ou então na Europa, como seria o caso de Portugal, onde você tem no inverno temperaturas muito baixas, então faz-se necessário você utilizar soluções mais tecnológicas, como no caso os leitos de compostagem, que são onde a compostagem é realizada em ambientes fechados, para que a temperatura fique entre 20 a 30 graus, e aí você tenha uma melhores condições para que os micro-organismos possam realizar o seu metabolismo de uma forma mais rápida. Mas sempre lembrando aquele primeiro slide, que as políticas públicas requerem inovações tecnológicas, mas também é necessário que novas inovações tecnológicas alimentem políticas públicas. Então, essa foto aqui, retirada de uma estação de compostagem na cidade de Hannover, na Alemanha, onde mostra uma fábrica de composto oriundo de Apara de Jardim, você vê claramente que as embalagens plásticas, né, elas contaminam o processo o produto final, desculpa, que seria o composto. Então, é necessário uma fase posterior para fazer o peneiramento e, com isso, você retirar esses restos de plásticos aqui do composto. Em relação aos serviços de saúde aqui no Brasil, a grande técnica que ainda é utilizada é a incineração. Agora, a incineração ainda corresponde por quase 40% de todo o serviço de saúde que é tratado aqui no Brasil. Porém, esse é um processo que tem bastante risco, porque hoje em dia cada vez mais plásticos constituem materiais que são utilizados no serviço de saúde. A incineração de plástico vai gerar a geração de compostos que são altamente carcinogênicos, como as dioxinas e furanas, e então faz-se necessário
a inovação tecnológica no sentido de desenvolver novos sistemas de tratamento das emissões gasosas, no sentido que você minimize ou até impeça, tá, a emissão de dioxinas e furanos para a atmosfera. No Brasil, está cada vez mais crescendo a utilização de autoclaves, como mostra essa figura, que é um autoclave do sistema de tratamento da Central de Tratamento de Resíduos de Itaboraí, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Mas no Brasil ainda, a gente ainda tem práticas que não são recomendáveis para o tratamento dos resíduos de saúde, que é apenas a disposição dos resíduos de serviço de saúde em lixões, aterros sanitários e fossas sépticas. Se você juntar isso aí, você tem 30%, algo em torno de 42%. Então, isso a gente ainda tem, em termos de serviço de saúde, que vai ser tratado pela professora Graça Murtinho, problemas ainda aqui no Brasil. Então, tudo aquilo que não possa ser reutilizado, reciclado ou tratado de uma maneira adequada, vai para os aterros finais, que seriam os aterros sanitários, que seriam o sistema de disposição final. Então, a gente aqui no Rio de Janeiro tem um aterro, tá, que tem algo um pouco mais de 15 anos de operação, que é o aterro de Seropédica, que é nada mais, nada menos uma obra de engenharia geotécnica, aonde você tem que o lixiviado gerado, tá? O lixiviado e o solubilizado gerado vão ser tratados em lagoas de estabilização, ok? Agora, para que você realize a coleta no que a gente chama aqui no Brasil do chorume, é necessário que você faça a impermeabilização de fundo, tá? Desses aterros, para que antes da camada de impermeabilização você coloque uma camada de drenagem, tá? Que faça a coleta desse chorume para ser posteriormente tratado. Aqui no Brasil a gente também faz a recirculação do chorume para aumentar a umidade da matéria orgânica que está sendo aterrada, tá? E com isso você proporcionar uma maior degradação dessa matéria orgânica e você ter uma maior redução da massa de lixo, aumentando a vida útil do aterro. Agora, é super importante que você instale camadas de impermeabilização para que impeçam ou então minimizem, tá, o contato desse chorume com o solo e também a água subterrânea. E, à medida que o aterro vai alteando, é imprescindível que você comece a instalar camadas de cobertura final para impedir que a água da chuva venha a entrar em contato com o lixo, gerando mais chorume, e também impedir a migração dos gases que são gerados no decorrer do processo de degradação, que são gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono e o metano, que vêm a causar aquecimento global.